Olá, tudo bem? Meu nome é Aline Lopes, sou acadêmica do 7º período do curso de Artes Visuais e esse é o segundo vídeo da sequência de 5 vídeos destinados, então, ao estágio obrigatório do ensino médio. Tá? Então, hoje a gente vai falar de Dalton Paula. Dalton Paula, ele é um artista contemporâneo emergente brasileiro e ele desenvolve o processo criativo dele, a arte dele, ela é muito significativa. Por quê? Dalton Paula, ele transita entre várias linguagens. Então, ele faz uma mestiçagem de linguagens do trabalho dele. Ele vai desde a pintura contemporânea, ele traz a performance, ele traz o videoarte, ele traz a fotografia, né? O objeto arte também, as instalações. Então, ele trabalha com essa gama de suportes, com essa gama de linguagens e a poética dele não se perde. Dalton Paula nasceu em Brasília no ano de 1982, ou seja, ele é um artista que ele está muito ativo ainda, né? Ele continua trabalhando muito com obras, é um artista que já participou de bienais, já ganhou prêmios. Ele trabalha muito nas obras dele as questões multiculturais ligadas, então, às etnias e também ligadas à religiosidade, né? E isso tá no Brasil também. Por quê? Porque a gente tem uma mestiçagem de religiões que se cultuam esses preceitos africanos, né? Com os orixás, com essa espiritualidade divina e tudo mais. A gente tem no Brasil aí a Umbanda, é um exemplo, né? Apesar de ser uma religião brasileira, ela tem fundamentos também, além do espiritismo, do catolicismo, também, né, no africano, né? E a gente tem o candomblé, que trabalha muito com os deuses africanos, com esses orixás. Tem a nação, ou batuque também, que trabalha com isso. E Dalton, ele resgata tudo isso. Mas o foco principal dele não é a religiosidade. Ela está intrínseca ali, no trabalho dele. Mas o que mais fala é sobre racismo. É sobre os preconceitos com índios, preconceitos com negros, né? Então ele traz tudo isso para a obra dele. Tem uma obra que se chama Mansa Senhor. A Mansa Senhor, ela é uma planta conhecida por possuir efeitos extremamente calmantes, né? Que os escravos usavam isso com os seus senhores. Por que eles usavam? Por que eles colocavam isso na comida ou na bebida dos seus senhores? Para proteger as mulheres negras do assédio sexual e do assédio moral, né? Então, Paula, ele faz uma obra de arte onde ele coloca esse objeto arte ali, ele trabalha com esse tema, porque é uma planta que, se consumida em excesso, pode causar a morte, né? Então, os negros, os escravos naquela época, eles faziam disso para proteger os seus, né, para proteger os outros escravos de sofrerem com essas crueldades de seu senhor. E o Dalton, ele também trabalha muito com questões econômicas, né, da época, políticas também. Ele tem uma obra que se chama A Rota do Tabaco. E essa obra é muito bacana porque Dalton, ele vai até a região, ele ouve os relatos locais das pessoas, ele pesquisa sobre isso, depois ele volta para o ateliê e ele pinta sobre isso. Então, ele, a partindo dessas memórias e partindo da sua pesquisa, ele trabalha essas questões também, né? Outra obra que o artista fez, que é de 2018, que esteve exposta no MASP e, inclusive, está no acervo do MASP, porque o artista acabou doando, né, essa obra para o MASP, ela se chama Zeferina. Zeferina é um retrato contemporâneo da própria Zeferina, né? Então, a Zeferina, ela é uma figura histórica muito forte, muito presente. Ela está aí ligada também ao feminismo, por exemplo, contra o racismo, preconceitos também, porque Zeferina foi uma mulher que fundou o Quilombo do Urubu. Nesse quilombo, ela ajudava os índios e os negros que fugiam dos seus patrões. Então, ela abrigava eles ali nesse quilombo, ela cuidava deles nesse quilombo. E ela era uma líder, né? E quando esse quilombo começou a sofrer ameaças das guardas, né? E dos patrões também,
que iam atrás dos seus escravos, ela lutava bravamente. Ela lutava de arco e flecha, se fosse preciso, tanto que o fez. Então, Dalton, ele trabalha muito com essa questão, né? Com questões de racismo, com questões de um corpo negro, porque ele coloca seu próprio corpo também em movimento nas obras, através da fotografia e performance, né? Então, tem todas essas questões que estão intrínsecas no trabalho de Dalton. A proposta da aula de hoje, assim como Dalton busca a sua ancestralidade, é a gente buscar a nossa própria ancestralidade. Então, o que acontece? Nós vamos buscar isso na nossa família, tá? Através do projeto que eu chamo de árvore genealógica, tá? Então, essa árvore genealógica não é só para fazer qualquer árvore genealógica, colocar ali vô do pai, vô da mãe, não é só isso, né? A gente vai usar da criatividade para deixar como se fosse um processo criativo mesmo, onde a gente busca a nossa ancestralidade, tá? Então, vale pintar, vale desenhar, vale fazer um trabalho bem bacana, tá? Mas que envolva isso. Então, o que acontece? Eu, por exemplo, eu sou italiana, sou índia e tem mais algumas etnias aí também. Por quê? Minha mãe é italiana, ok. O meu pai é italiano e é índio, beleza. O meu avô, além de italiano e índio, ele também era polonês. Então, eu vou fazer essa retomada. Eu vou buscar isso, eu vou pesquisar sobre isso, eu vou conversar com a minha família. Então, isso vai aproximar, né, esse diálogo familiar também. Então, eu vou conversar com meu pai, eu vou conversar com a minha mãe, né? Quem tem os avós ainda, conversem com os avós, com os tios, com os parentes dos tios. Busquem essas informações, tragam a sua ancestralidade, né? Vamos colocar no papel isso para a gente entender. Eu já vi casos de pessoas que têm descendência de índio, por exemplo, mas que não assume. Por que não assume? Ah, porque eu tenho vergonha. Por que você tem vergonha da tua ancestralidade? Sabe? Então é isso que a gente quer trabalhar. A gente tem que ter orgulho de quem a gente é, de quem foram nossos ancestrais. E a gente traz isso através de um meio multicultural, né? A gente não tem só uma cultura. E outra, às vezes a cultura que está no nosso grupo familiar, ela vai se modificando, vai se agregando às outras culturas, conforme a gente vai transitando dentro da sociedade, dentro dos grupos. Então a gente vai adquirindo essas culturas, e essas culturas vão fazendo parte da gente, certo? Então o objetivo disso é buscar essa ancestralidade, essa atividade, né? Ela busca essa ancestralidade, né? Através da árvore genealógica. E ela também faz com que a gente perceba que muitas vezes a gente nega coisas e a gente é contra coisas que nós mesmos somos ou temos, né? Então, essa atividade também faz parte desse processo de ruptura de preconceitos enraizados, né, socialmente. Então, a gente vai ver e vai trazer isso. Vamos expor isso, essa ancestralidade que temos, para a gente poder trabalhar essa questão multicultural também através da arte, certo?